per evangelica dicta, teleantur nostra delicta. Meus filhos, nós continuamos a leitura do capítulo 14 do Evangelho de São Mateus. Como eu disse no domingo passado, Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés. Moisés, por graça de Deus, ofereceu ao povo o maná, o pão que encheu a barriga do povo, ou melhor, enchia a barriga do povo por um dia. O pão de cada dia. Jesus, com o sinal da multiplicação dos pães que vimos no domingo passado, anuncia um outro tipo de alimento eterno, portanto, supera o Moisés do Antigo Testamento. O Moisés do Antigo Testamento atravessa o mar, tendo Deus separado as águas. O Moisés do Antigo Testamento pisa na terra entre as águas. O novo Moisés atravessa o mar, caminhando sobre as águas, sem afundar. Portanto, supera o Moisés do Antigo Testamento. Como é que a gente diz em cada bênção do Santíssimo Sacramento? A gente canta: pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar, porque o que era tempo de preparação tem que ceder lugar à realidade. Muito simples. É aquele critério que eu várias vezes já recordei aqui. Para entender a Sagrada Escritura, nunca se esqueça: a Bíblia é o livro da aliança de Deus com o povo que Ele toma para si. No Antigo, no povo de Israel, que prefigurava a igreja, Ele preparou o mundo para a realidade que vem com Cristo no Novo. Se Moisés, antes de morrer, que não entrou na terra prometida, tinha profetizado um profeta, anunciado ao povo: Deus suscitará no meio de vós um profeta como eu, devem escutá-lo. Cristo chega e realiza a profecia, superando o primeiro Moisés. Então é a primeira coisa que eu gostaria que ficasse bem claro, porque é um tema que percorre o capítulo 14 do Evangelho de São Mateus, que estamos lendo nestes domingos. Vamos ao texto. É dito que depois da multiplicação dos pães, foi o Evangelho do domingo passado, Nosso Senhor manda que os seus apóstolos atravessem o mar da Galileia sem Ele. Já perceberam? Vão na frente, enquanto eu despeço as multidões. Esta cena de Cristo mandando os apóstolos num barco atravessar, enquanto ele, depois de despedir o povo, sobe ao monte, é uma linguagem, é uma metáfora daquilo que acontece com a igreja entre a ascensão do Senhor e a sua segunda vinda. Cristo não está conosco em corpo de carne e osso como estava naquela ocasião com os seus. Depois da ascensão, a sua presença muda, vindo o Espírito Santo sobre a igreja. A missão, portanto, é dada à igreja, que deve continuar como Cristo, atravessando o mar, vencendo o mal no mundo. O monte, onde Jesus vai estar em oração junto do Pai, simboliza o céu, onde hoje Cristo se encontra. Porém, para nós é bom recordar, Ele estando no céu não significa que Ele está ausente da missão da igreja. Por quê? Ouvir sua palavra, prontamente crer e obedecer, confiar, é trazê-lo consigo de uma forma completamente diferente da forma física. Cristo está presente e agindo naqueles que, ouvindo a sua palavra, creem e obedecem. E é assim que eles vão atravessando o mar.
Depois aparece a cena, ele caminhando na última hora mais escura da noite. Quando a gente olha o texto original, não diz lá 3 horas da madrugada. Diz assim, no começo da 4ª vigília. Os romanos costumavam separar o tempo da noite em 4 vigílias que duravam cerca de 3 horas cada uma. Uma desde a hora do pôr do sol até mais ou menos o tempo de 3 horas. Outra que começava em seguida, que hoje a gente contaria das 9 da noite à meia-noite, que era a 2ª vigília. A 3ª vigília, do meio da noite até contar-se o tempo de cerca de 3 horas. E a 4ª vigília, daquele momento até o nascer do sol. Era assim que se contava. Então, no original não é dito 3 horas da manhã, no original é dito, começando a 4ª vigília. A 4ª vigília começava na última hora mais escura da noite. Não vamos falar aqui de questão, é a hora do demônio. Qualquer hora é hora do demônio se você abre brecha para ele. Pode ser até meio-dia na hora mais clara. Oxi, que coisa. Depois a gente faz a catequese sobre esse assunto noutra ocasião. Então, o que significa Cristo andando sobre as águas do mar na última hora mais escura da noite? Na Bíblia, o mar é símbolo do mal. Então, o Cristo caminhar sobre as águas significa que ele é vencedor sobre o mal. E isso ocorrer na última hora mais escura, enquanto o barco dos apóstolos está atravessando, significa que na história da comunidade que crê, no momento mais decisivo, a presença de Cristo, que não apenas será aquela coisa espiritual, mas será algo muito real, até fisicamente falando. Ele, portanto, atravessa o mar nesse significado. É o novo Moisés que anda sobre as águas e não pisando sobre a terra entre as águas divididas, que vence o mal, melhor dizendo, na hora do seu apogeu, a última hora mais escura. Continuamos. Os apóstolos se espantam, pensam que é um fantasma. Nosso Senhor tenta de novo dirigir sua palavra. Pedro, ainda meio duvidoso, pede um sinal que ele caminhe. E quando Pedro ouve, crê, confia e dá os passos, ele começa a caminhar sobre as águas. Porém, acontece que todo ser humano pode ser acometido dos mais diversos sentimentos. Sentimento é uma coisa que a gente não controla, ele ocorre espontaneamente. E o sentimento, por ocorrer espontaneamente, por si só não é pecado, não. Padre, fulano me fez uma raiva e eu senti vontade de torcer o pescoço, pequei. Não. Não. O sentimento que não dependeu de uma decisão sua, espontaneamente veio, inclusive provocando esse tipo de pensamento, por si só não é pecado. Não vamos enxergar chifre em cabeça de cavalo, pelo amor de Deus. Não podemos controlar o que vamos sentir nas diversas ocasiões, mas podemos decidir o que fazer depois de sentir. Isso sim está ao nosso alcance e nós não devemos fazer de conta que o que sentimos é o que prevalece. Não. Só toma cuidado para que não coloque os sentimentos como critério para fazer todas as escolhas da sua vida. Aí perdeu-se completamente. Pessoas que só tomam decisões depois de sentirem alguma coisa não estão pelo caminho correto de discernimento para fazer um bem ou para evitar um mal. Porque o sentimento, ele pode ser inclusive algo que vai atrapalhar as decisões que a gente fez diante de Deus ou diante de qualquer outra pessoa. Pedro sente o vento, é dito aqui, e ele teme. O sentimento é temor, medo, ou poderíamos dizer desconfiança também, não confiar.
começa a afundar. Senhor, salva-me. Jesus, socorre. Isso me faz lembrar o tempo que eu era catequista e surgiu aquela musiquinha: põe tua mão na mão do meu Senhor. Conhece? Da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuidas de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Vocês são afinados. Parabéns. Já imaginou se esse povo todo vem para um ensaio de música? Vai ser uma beleza. Só para quebrar um pouco o gelo. É bom cantar um pouquinho de vez em quando. Pois bem, Senhor, salva-me. Jesus corrige Pedro. A nossa tradução está homem fraco na fé, mas no original grego quer dizer homem de fé pequena. É isso, literalmente, fé pequena. Então, querendo ou não, isso nos chama a atenção sobre a fé que nós temos, que claro, sim, é um dom de Deus, é uma virtude teologal, mas é um dom que precisa ser conscientemente acolhido e cultivado. Cultiva-se a fé porque é um ato de inteligência e também um ato de vontade, além de um dom de Deus. Deus dá o dom, mas esse dom tem que mexer, digamos assim, mover a nossa inteligência para compreender as verdades em que cremos e mover a nossa vontade para agir de acordo com elas. A gente não pode escolher só a inteligência ou só a vontade. Só a inteligência ficaríamos uns intelectualoides vomitando teologia o tempo inteiro. Só a vontade ficaríamos uns sentimentaloides, onde só faríamos as coisas se sentíssemos. As duas devem andar conjugadas, inteligência e vontade. Cultivamos a fé, conhecendo as verdades da fé, decidindo-se. Cultivamos a fé, sabendo-se na presença do Senhor, suplicando-lhe: Senhor, salva-me. Cultivamos a fé à medida que conjugamos outras virtudes que são a prática da fé e consequência prática da fé, principalmente a virtude da caridade. É assim que cultivamos a fé. Homem fraco na fé, por que duvidaste? À medida que mantemos os olhos fixos em Jesus, podemos caminhar sobre qualquer mal, sobre qualquer dificuldade. Não perca Jesus de vista. Quando você, perdendo o foco, desfocando, perdendo Jesus de vista, só enxerga você e talvez algum proveito material, sentimental ou outro que seja para somente o seu ego, nós cedemos ao sentimento, o vento vai nos meter medo e vamos afundar no mal. Pense nisso, meus filhos, com um pouco mais de seriedade. Cultivar a fé, conhecendo as verdades da fé, praticando a oração, praticando a caridade. Assim nos fortalecemos e mantendo os olhos fixos em Jesus, traduzindo. Ele é o critério para você saber se fez uma coisa certa ou não. Ele é o critério para saber se você está sendo gente ou não. Ele é o critério para você saber, ter noção, se sua vida está valendo a pena ou não. Se você desvia, perde-se, afunda-se. Eu sei que tem momentos que nós somos assaltados por diversos sentimentos que podem nos meter dúvidas, angústias, tristezas, decepções, medos. É nesse contexto que nós devemos observar as duas leituras que antecederam a leitura do Evangelho de hoje. No livro dos Reis,
continuando a história do profeta Elias, no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, temos o desafio de Elias, lá no Monte Carmelo, os profetas de Baal, 2 altares, cada um tinha que suplicar para ver qual era a divindade que iria acolher o pedido. Elias começa a fazer chacota com os profetas do falso deus Baal, que se cortam, gritam, esperneia e nada acontece. Elias prepara todo o holocausto, ainda joga água em cima e mal começa a rezar, o fogo desce do céu e consome tudo. E mata, literalmente. O zelo foi tamanho que ele chegou a exterminar os profetas de Baal e já era odiado pela safadona da princesa Jezabel, a esposa do rei de Israel, Acabe. E o que é que acontece? A safadona da Jezabel oferece uma recompensa para quem matar o profeta. Ele fica desesperado. E agora, o que fazer? Eu não provei na frente de todo mundo que Deus é Deus? Senhor, o que é isso agora que me acontece? Ele foge. E ao fugir, ele foge para um lugar significativo, Monte Horebe, o Monte da Aliança, que é outro nome para o mesmo Monte Sinai, onde foi dada a lei no tempo do Êxodo. Ali, certamente, ele esperava, talvez, que nosso Senhor, talvez com o mesmo ímpeto do profeta que matou os inimigos, esperasse que Deus também, de uma forma possante, viesse ao seu encontro. Mas acontece algo interessante. Acontece um vento muito forte, Deus não estava no vento. Acontece um terremoto, Deus não falou por aquele sinal. Acontece um fogo que aparece, um raio talvez, mas Deus não falou. Depois que tudo isso passa, uma brisa suave. Traduzindo, quando você tiver assaltado por um sentimento muito forte, seja ele qual for, alegria, euforia, tristeza, decepção, raiva, pavor, pare, recolha-se. Aquele não é o momento de esperar uma resposta de Deus. Aquele não é o momento de tomar decisões. Aquele é o momento de parar, calar e recolher-se. Depois que a poeira baixa, como se diz no popular, e a calma volta ao seu coração, aí você tem como avaliar o que provocou aquele sentimento e como você pode resolver a situação daí por diante. E mais ainda, é nesta ocasião em que a gente acalma e silencia na presença de Deus que Ele costuma nos falar. Deus não fala no meio do barulho. É por isso que eu fico muito preocupado quando muitos grupos, inclusive na nossa igreja, habituam-se a, no meio de barulhos, acreditar que estão orando, rezando. Me preocupa. Me preocupa. Aprenda a lição do profeta. Vento, terremoto e fogo. Em nada disso o Senhor estava. No murmúrio de uma brisa suave. Aprenda a fazer silêncio. Aprenda, quando for na quinta-feira vir para a adoração, simplesmente saber que está na presença dEle. Olhá-lo e deixar-se olhar. Contemplá-lo e deixar-se contemplar por Ele. Ali pode vir mais inspirações, porque você não estará distraído com coisas que você acha que precisaria acontecer porque Deus está presente. Não faça expectativas de coisas barulhentas, esplendorosas, estardalhaços, coisas extraordinárias. Não faça expectativa disso. Se recolha. E claro, vou repetir, no momento em que nosso coração está perturbado ou assaltado por um sentimento muito forte, não é o momento de tomar decisões. E não é o momento de exigir que Deus diga alguma coisa. É o momento de se recolher. Quando a gente faz assim, a gente começa a compreender melhor o que acontece ao redor.
E de repente certas coisas que nós nem tínhamos prestado atenção se tornam mais claras. De repente a gente percebe que a resposta de Deus estava ali embaixo do nosso nariz, mas a agitação de um sentimento não nos permitiu enxergar. Muito, meus filhos, disso pode acontecer. Lembre que nós cremos em alguém que andou sobre o mar. Nós cremos naquele que superou o antigo Moisés, que é vitorioso sobre o mal e que nos pede uma fé maior, com mais confiança, com mais entrega a Ele de nossa parte. Sempre queremos as seguranças. E quando tudo ao nosso redor diz, faça de tal jeito que é melhor, mas a sua consciência iluminada pelo Evangelho disse, não, Jesus está me pedindo a agir de uma forma diversa. E agora? Será que eu vou perder amigos? Será que eu vou perder o emprego? Será que vão me chamar de doido ou puxa-saco do padre? Acalme o coração e reze, porque no silêncio você vai fazer com que esperar o tempo certo, de depois que a poeira baixar, enxergar melhor a realidade. E através de tantas outras circunstâncias, dali por diante, você vai perceber melhor o que Deus quer falar. Estamos vivendo o mês das vocações. E as pessoas ainda continuam naquela expectativa de que Deus dê um sinal inequívoco de que Ele está chamando você para fazer tal coisa ou ser tal coisa na vida. E não é assim que Ele costuma nos falar. No domingo passado considerávamos a vocação sacerdotal. Neste domingo, que é Dia dos Pais, nós consideramos a vocação matrimonial. Uns pequenos pontos para que cada um reflita. Os que já são casados, vocês entendem o seu matrimônio como um chamado de Deus? Segundo, marido e mulher, vocês conversam sobre este assunto especificamente? Cada um tem consciência que foi chamado por Deus para colaborar, cooperar, ajudar e fazer o outro feliz? Às vezes só uma parte tem noção, o outro não está nem aí. Vocês têm noção de que foi um chamado divino o casamento de vocês? Conseguem entendê-lo dessa forma? Vocês conseguem entender que um chamado de Deus não significa que já está tudo prontinho, uma vez que se confirmou? Quando é que confirma o chamado de Deus? Quando no pé do altar, um se compromete com o outro e recebe a bênção divina. Mas vocês se dão conta que isso não é suficiente? Vocês se dão conta que Nosso Senhor, no dia do matrimônio, garantiu ao casal uma ajuda divina? Se dão conta? Vocês se dão conta que a graça do sacramento do matrimônio é um dom vivo? E tudo que é vivo precisa ser alimentado e cultivado? Como é que vocês estão alimentando o dom vivo que Deus deu para vocês no dia que se casaram no pé do altar? Tem rezado juntos? Tem vindo à missa juntos? A confissão que vocês fazem ajuda vocês também a pedir perdão ou dar perdão um para o outro? No que diz respeito aos seus filhos, vocês entendem um filho ou uma filha como uma bênção de Deus? Ou como um peso no bolso? Vocês entendem que cada filho, com a sua personalidade, com o seu temperamento, é, digamos assim, um modo diferente que Deus dá a vocês de exercerem a capacidade de amar que a graça fez
dentro de vocês? A graça de Deus deu a capacidade de vocês amarem como Deus. E cada filho é uma ocasião para que o pai e a mãe provem que são capazes do amor que a graça os fez capaz. Tem consciência disso? Nos momentos das dificuldades, vocês têm tido aquela capacidade de colocar o joelho no chão e dizer no coração a nosso Senhor: Senhor, aquela graça ou ajuda divina que o Senhor me garantiu no dia do meu casamento, eu estou precisando dessa graça neste momento da minha vida. Vocês têm rezado assim? E depois de rezarem assim, vocês têm consciência de que não estão sozinhos na hora de resolver os perrengues? Vocês têm consciência que vocês são os primeiros sinais de Deus que cria, que gera, cria, educa seus filhos? Vocês têm na primeira pessoa da Santíssima Trindade o Pai, o modelo de quem gera, cria, amamenta, alimenta, educa, ensina? É na primeira pessoa da Trindade, o Pai, que o casal cristão deve se espelhar. Se dão conta que não estão sozinhos? E olha que, fazendo esses questionamentos aos que já são casados, eu espero que os que ainda não são também entendam o recado. Ou será que eu vou ter que fazer os questionamentos para quem vive amancebado, para quem vive em segunda união, para quem está com namorido, ou para quem está achando que namoro é só curtição, beijos e abraços, cheiros e amassos? Vou precisar entrar nesses assuntos também? Acredito que provocando esses questionamentos para quem já é casado, de tabela eu estou atingindo os outros também. E se eu estiver incomodando com, já notei pelo menos uma pessoa que torceu o bico ali, isso é bom. Isso é bom. É tão bom ver alguém incomodado na sua consciência, eu gosto. Meus filhos, matrimônio é um chamado divino, é uma vocação. Os dois precisam entender isso. Se apenas ele entende ou se apenas ela entende, alguma coisa aí não está bem, está faltando, está incompleto. Matrimônio é aliança, não é vida a dois. Não se pode falar na vida de um casal cristão de vida a dois. Isso é papo de ateu. No dia do casamento, no pé do altar, a vida já começa a ser a três, porque Deus começa a fazer parte da vida do casal. Ele empenha-se em favor daquele casal que está ali. Então, essa está dizendo, nossa vida a dois. Você é ateu, por acaso? Então, muda o linguajar. Se converta. Conversão não é mero arrependimento, conversão é mudança de mentalidade. Esse é o significado da palavra que São Paulo apóstolo, nosso padroeiro, utiliza, metanoia. Mudar a mentalidade, a compreensão, porque a nossa mentalidade é o que vai influenciar no que a gente vai dizer, fazer, agir, reagir. Ai, padre, e para eu que não sou casada ainda, tem algum impedimento? Não. Então crie vergonha e procure o sacramento. Não preciso dizer mais nada. Mas a coisa está difícil. O que fazer? Reze, busque o auxílio. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar.
Meu Jesus, que cuidas de mim, noite e dia sem cessar, põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. É aliança, meus filhos, é parceria. Ele não faz tudo, nem joga a gente para ficar sozinho. É parceria. Rezo para que essa ficha caia logo nos meus paroquianos. E quem sabe, por graça de Deus, também naqueles que nos acompanham de bem longe daqui. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.